Aleluia. Aleluia. Vamos assentar. Quero trazer uma palavra para os nossos corações, que tem uma parte prática. Primeiro é necessário uma compreensão, uma análise da nossa parte. Depois, ao fim, eu vou trazer uma parte prática. Quero falar a respeito de sermos uma nova criatura e termos uma nova vida. Sermos uma nova criatura e termos uma nova vida. Esse assunto é muito sério, porque nos dias de hoje, estranhamente, se tornou comum ser cristão. Mas não é comum ser cristão. Ser um cristão é difícil. É uma vida árdua. Ser cristão é uma vida de escolhas, de renúncias. Ser cristão não é um simples declarar de opinião, mas muito mais do que isso. É ser uma nova criatura e ter uma nova vida. Como se sabe se alguém é cristão? Pelo que se declara? Não. Pelo que se vive. Você reconhece um cristão não pelo que ele diz, mas pelo que ele faz, pelo seu testemunho de vida. Dizer que acredita em Jesus não te faz uma nova criatura e não te leva a uma nova vida. Para isso é necessário nascer de novo. Todo cristão verdadeiro tem que ter um testemunho de transformação de vida do pecado para a santidade. Nós deveríamos chegar a alguém e falar: você é um cristão? E ele fala: sou cristão. Então me conte a sua história. Ele vai dizer o que ele era e o que ele se tornou. A partir deste testemunho do que ele era, do que ele fazia, e do que ele é, e do que ele faz, você consegue identificar se ele é um verdadeiro cristão. Aonde não há mudança de vida, é porque não houve novo nascimento. Amém? Abra sua Bíblia, vamos ver o que Jesus diz a respeito do que eu estou falando. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Jesus é muito objetivo. Jesus realmente era cheio do Espírito Santo, porque em poucas palavras ele conseguia dizer tudo, né? Tudo, com poucas palavras. Não? É um poder de Deus mesmo, né? Mateus 7, a minha já está aberta aqui. Ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são que entram por ela. Então Jesus já está dizendo que a vida cristã, como eu falei, é uma vida difícil, né? Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Olha agora o que diz o texto. E são... Leia aqui, tem a colinha para você. E são... Viu como o cristianismo não é para tanta gente como a gente está vendo hoje em dia? O próprio Senhor Jesus está falando. Virou bagunça o negócio. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. A frase importante de Jesus: por seus frutos os conhecereis.
Como é que é conhecido um cristão? Pelos frutos. Homens colhem uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Preste atenção. Basta ver a vida desse cara, que você vai conhecer se ele é um cristão de verdade ou não. Assim, Jesus diz que toda árvore boa produz bons, mas a árvore corrompida produz frutos maus, frutos ruins. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins. Olha aqui uma característica. Tem cristãos que estão na igreja, nominalmente, cristãos nominais, estão na igreja, pastor, há anos, mas não dão bons frutos. Então, eles não são verdadeiros cristãos. Eles ainda vivem na corrupção. Jesus fala, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Quer dizer, se ele não consegue viver uma vida de bons frutos, é porque ele ainda é uma árvore corrompida. Ele ainda não nasceu de novo. Ele ainda não é uma nova criatura. Ainda que ele frequente igreja, tenha práticas religiosas e se declare nominalmente cristão. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança no fogo. Aqui é o quê? É o juízo. É o juízo de Deus. Olha o versículo 20, leia comigo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, é pastor Ricardo agora que está sendo seletivo? Não, Jesus nos deu o caminho da seletividade. Fruto bom, fruto ruim. A partir do quê? Do que produz. O que produz? Se produz o errado, vive no pecado, na prática do pecado, ainda não nasceu de novo, ainda não é uma nova criatura, ainda é impróprio. Mas se tem uma nova vida, um novo estilo, tem uma história para contar, o verdadeiro cristão dá testemunho de uma nova história, de um novo modo de viver. E ele se orgulha disso porque ele tem arrependimento em relação ao que ele era. O cristão verdadeiro, ele tem orgulho da nova vida que ele tem. Ele tem orgulho porque ele sabe que é o testemunho que glorifica a Deus dessa nova vida que ele tem. Ele fala, eu bebia, não bebo mais, eu usava drogas, não uso mais, eu traía minha esposa, não traio mais, eu furtava, não furto mais, eu fazia cambalacho, não faço mais, eu era irado, eu não sou mais. Aquela pessoa morreu, eu sou uma nova, porque sou uma nova criatura, tenho uma nova. Olha só, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 20, Efésios 4, 20. Paulo está vindo alertar os irmãos. Olha só, vocês não aprenderam de Cristo como as coisas vêm acontecendo aí. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido. Vê, tinha gente que estava ali na igreja de Éfeso, que ainda não tinha, aparentemente não tinha entendido nada ainda. Não tinha entendido nada. Se é que tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus. Olha aqui, olha aqui o que o texto diz. Que concernente ao procedimento que? Quer dizer, maneira velha de viver. Vos despojeis do velho, que é o que? Corrupto segundo as suas cobiças do engano. O corrupto, o errado, é o velho homem. Ele precisa morrer. Esse não pode mais existir. Ele anda debaixo das cobiças do engano. Fala, você precisa deixar isso daí e fazer o quê? E vos renoveis no espírito da vossa mente. E fazei também o quê? Vos revistais do... Espera aí, eu tenho que deixar o meu velho homem, que se corrompe
né? Na cobiça do engano, e preciso me revestir do novo homem que, segundo Deus, é criado em justiça e Você reparou no verdadeira? Existe uma falsa santidade, que é a da religião. É aparente santidade, mas não é santidade. A cobiça, os desejos ainda estão lá dentro do coração do cara. Por quê? Porque ele não mortificou o velho, ele meteu a capa no velho. Ele está domesticando a carne dele, ainda não nasceu de novo. Aqueles desejos malignos ainda ardem no coração dele. Ele precisa nascer de novo. Todo cristão verdadeiro é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas na vida dele. Precisam ser. Precisam ser. Por quê, pastor? Porque ele agora se tornou um novo homem. Jesus fala em João, capítulo 3, versículo 7, que nós somos, necessário nos é nascer de novo. É Jesus quem diz. Olha 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. É isso que precisava acontecer. É o que nós estávamos cantando aqui. Porque Ele me amou quando eu não merecia. Porque Ele me amou quando eu não era nada. Porque Ele me amou quando eu estava morto dos meus delitos e pecados. Porque Ele me amou ao ponto de deixar sua glória se tornar um homem e vir morrer por mim. Porque Ele me amou, eu agora me sinto constrangido a também fazer o que Ele espera. A também viver para Ele. Porque Ele me amou. Olha o texto. Porque o amor de Cristo nos constrange. Porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem, o quê? Leia comigo. Não vivam daqui em diante para... Não vivam daqui em diante para si. Primeira característica de quem é nascido de novo. Não vive para si. Ele não vive para si. Cristão de verdade não vive para si. Cristão de verdade vive para agradar ao Deus que o salvou. Cristão de verdade vive para aquele que morreu por ele e ressuscitou por ele para lhe dar uma nova vida. Versículo 16. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos o quê? Homens segundo a... Qual o seu nível de consciência espiritual? Porque quem não nasceu de novo não tem consciência espiritual, porque está morto na vida do Espírito. Mas você que nasceu de novo, qual o seu nível de consciência espiritual? Você tem consciência que existe uma velha criatura e uma nova criatura? Existe um cara, uma mulher carnal e agora existe um espiritual? Que em você existe uma luta entre a carne e o espírito, que guerreiam nos seus membros, mas você escolheu, por causa da vida do espírito, combater os seus desejos carnais. Olha o que diz o versículo 17. Leiam comigo, todos juntos. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram. É isso na sua vida?
Rapaz, estou preocupado. O que está... É isso aí na sua vida, irmão? Você tem essa história para contar? As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo na minha vida. Nova maneira de falar, nova maneira de pensar, nova maneira de vestir, novos amigos, novas preferências, novas prioridades, novos ambientes, novas conversas, novas práticas. Tudo novo. Se não é tudo novo, está com o velho corrupto. Caminho estreito, porta estreita, negar-se a si mesmo, tomar a cruz, renunciar à sua vontade. Esse é o verdadeiro evangelho do cristão. Não é essa piada que está aí fora, não. E aí, como é que é? Qual que é a tua história? Qual que é a tua história? E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu agora uma missão. Você é nascido de Deus? Sim ou não? Você tem uma missão. O evangelho da reconciliação. Todo cristão quer salvar os outros. Todo cristão tem como prioridade não é ficar rico, não é fazer mais negócios, não é ser o abençoado da história. Ele quer servir a Deus. Todo cristão quer servir a Deus. Ele quer salvar pessoas porque ele entende a grandeza do benefício que ele recebeu da parte de Deus. Cristão que não salva gente, eu questiono a salvação dele. Cristão que não prega o evangelho, que não dá testemunho de vida, eu questiono a salvação dele. Por quê? Porque é bíblico questionar. Porque ele deveria viver na prática de nova vida e deveria assumir o ministério da reconciliação. Por isso que eu já chego para as pessoas e falo: ah, é? O cara começa a falar muito da igreja, fala muito das pessoas, fala muito, falo: oh, então você é sabido? Ó, quantas pessoas você batizou esse ano? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Ah, não batizei ninguém. Então teu testemunho não presta. Se teu testemunho não presta, nós estamos pondo em xeque aqui a sua salvação. Quem é você para pôr em xeque a minha salvação? Eu sou só aquele que leu que pelos frutos conhece a árvore. Então está na hora de você se converter. Está na hora de você se tornar filho de Deus, servo de Deus, ministro de Deus. Parar com essa vidinha religiosa e fazer a obra. Porque você tem que dar testemunho. Jesus falou: necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Da água, da palavra que nos lava, do arrependimento, da água, porque fala do arrependimento, aonde eu assumo que eu preciso morrer para mim mesmo e nascer de novo. Por isso batizamos nas águas. Da água e do Espírito. Eu preciso, quando desço as águas do meu batismo, não é uma tradição da igreja que eu entrei. Não, é uma declaração de fé diante de Deus, dos anjos, do inferno e dos homens. Eu assumo que eu agora sou uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eu não vou mais viver daquele jeito, eu vou viver uma nova vida. Isso é uma decisão mediante arrependimento, constrangimento e posicionamento. E o crente que não tem isso, não é crente, ainda que se diga crente. Gálatas capítulo 5. Um pouquinho para frente aí de onde você está. Versículo 16. Por que o cara não consegue mudar? Por que a moça não consegue mudar? Não consegue mudar o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de se comportar? Porque não tem nova vida no Espírito, pastor. A igreja tem um monte de Walking Dead aqui dentro. O cara anda aí é morto.
ainda não nasceu de novo. Como você sabe, pastor? Pelos frutos. Não experimentou o novo nascimento. Por isso ele não tem temor. Por isso ele não se santifica. Por isso ele não se consagra. Por isso ele não faz escolhas. Gálatas 5,16 fala: andais no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Por que ele faz as concupiscências da carne? Porque ele não anda no Espírito. Por que ele não anda no Espírito? Porque ele ainda não se arrependeu de verdade, não entendeu a grandeza da obra redentora de Cristo, ele não tomou uma decisão por ser um filho, um servo de Deus a partir de agora, para viver a nova vida que lhe está disponível no Espírito. Então, eu questiono a salvação dessa pessoa. Pelos frutos conhecereis. Hoje pode ser dia de salvação. Esperamos que seja. Esperamos que seja. Porque do jeito que está de mal a pior, para muitos. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra a carne. Pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes, olha aqui a palavra, se deixardes. É você que deixa. Que o Espírito vos guie. É você que deixa. Se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Se deixa. É o cara que escolhe, pastor. Se ele quer ser dirigido por Deus ou quer andar na vontade dele. É o cara que escolhe se ele vira crente ou se ele não vira crente. É o cara que escolhe se ele vai ter uma vida santa ou se ele vai continuar mequetrefe. É o cara que escolhe. E isso vai se manifestar, essa escolha, nos frutos. Quais frutos? As obras da carne são manifestas, e aqui estão, 19. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias. Pastor, não faço nada disso. Aí é o seu problema. Se você não é cheio do Espírito Santo, você faz em instâncias inferiores. O problema é que quando a gente lê lá heresia, a gente pensa num absurdo. Quando a gente lê lascívia, a gente pensa num absurdo. Quando a gente lê fornicação, a gente está pensando num absurdo. O absurdo talvez a gente não faça naquele nível extremo que faz com que a gente coloque uma régua para a gente ficar de fora. Muita gente sobe a régua do pecado para ele ficar de fora. O pecado existe nele, mas ele subiu a régua. Aí eu não saí com ninguém. Ué, você não saiu, mas que conversa foi aquela na internet? Ah, eu não fiquei com ninguém, mas que pornografia foi aquela que você assistiu? Ah, mas eu não roubei. Não roubou, mas que negócio ilícito foi aquele que você fez? Ah, mas eu não matei ninguém. Mas é aquela maldade que você falou do outro, que acabou com o outro no coração do outro. Que Jesus falou que faz isso, é homicida. É que você subiu a régua para você não cair dentro do esquema. Só que a régua não é essa não, a régua é essa aqui, ó, para baixo. O fruto do Espírito, o fruto, são os frutos. É quem é cheio do Espírito Santo, ele manifesta o conjunto. Alô? Falou fruto. Tem gente que acha que é os frutos. Não, é o fruto. O cara manifesta o conjunto todo. Ele manifesta amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé. Está tudo manifesto nele no conjunto. Ele é assim. Porque ele é uma nova criatura. Então, se o cara não está manifestando isso, nós temos que ver o que está acontecendo. Se ele não está dando lugar para o Espírito, ainda que ele tenha experimentado o novo nascimento, ou talvez se ele nem nasceu de novo ainda, porque ele nem se arrependeu de quem ele era. Sabe, irmãos,
Cristão não é simplesmente mudar algumas atitudes, como muita gente por aí pensa. Ser cristão é passar por uma mudança de natureza. Nós estamos hoje com um evangelho que prega mudança de atitude. Nós temos que pregar mudança de natureza. Eu não sou mais aquele cara morreu. Eu sou uma nova pessoa. Quando eu falo mudança de natureza, eu estou falando que as preferências não são mais as mesmas, os gostos não são mais os mesmos, os interesses não são mais os mesmos, os desejos não são mais os mesmos, porque é uma nova criatura, uma nova natureza, e ele passa a ter uma nova vida. É bem radical mesmo. Eu conheci a Aline, minha linda, quando não tinha Jesus. Lá no mundo, a gente estava na faculdade, ela não tinha Jesus. Ela virou outra criatura. Outra criatura. Não dá para pensar que eu já vi a Aline fumar, a Aline beber, a Aline fazer. Nem você consegue pensar que ela já fez isso. Não é, meu amor? Mas ela virou outro ser humano. A Aline, quando quando ela conheceu Jesus, que ela teve uma experiência com Jesus na igreja, com o Espírito Santo, e que ela chorava, quase morrendo de tanto chorar, eu achei que eu ia preso lá nos Estados Unidos. Falei, hoje eu vou preso, cara. Essa menina não para de chorar nesse culto, correu para o banheiro chorando, as irmãs da igreja foram atrás dela no banheiro. Eu falei, rapaz, eu vou sair preso dessa igreja, vão achar que eu estou fazendo alguma coisa com essa moça. Ela foi comigo para a igreja, primeira vez. Eu falei, rapaz, vou me meter na encrenca, tanto que essa mulher está chorando, não fala inglês, assim, o povo vai achar que é um estrangeiro fazendo alguma coisa com a moça. Daquele dia em diante, começou a... mudou. Caraca, é outra pessoa. Não bebia mais, não queria mais saber das coisas, das festas. Outro ser humano manifestou outra pessoa. Eu tinha, em 2, 3 meses, eu já tinha certeza com quem eu queria casar. Esse aqui, vou ter que casar com essa mulher. Que ela converteu de verdade. Eu não estou com uma crentinha sem vergonha de igreja que aprendeu a cantar musiquinha, pôr vestidinho, passar maquiagem e fazer de conta que conhece. Não, eu conheci ela antes, conheço ela depois. Virou mulher de Deus. Eu não caso com alguém que parece, eu tenho que casar com alguém que é. Tão bom conhecer o que era, poder conhecer o que é. Não é possível que você diz que é crente e não tem duas histórias. Aqui era e aqui é. Tem alguma coisa, os seus amigos, os parentes dela, os amigos dela ficaram com raiva dela. Muito radicalismo, isso é fanatismo, isso você está lavagem cerebral. Eu falava, fala para eles que é lavagem cerebral mesmo. Jesus está lavando sua mente dessas drogas todas. É o novo entendimento que nasce a partir da nova criatura e da nova natureza. Se as pessoas falam, a igreja está fazendo bem para você e não está incomodando a elas, você ainda não virou o crente que devia virar. Porque quando você vira o crente que devia virar, os caras, ainda que vejam que para você está bom, eles ficam incomodados, porque a tua luz expõe o pecado às trevas deles. Eu suspeito de todo mundo que fala que é crente e continua com os amigos do mundo. Cafezinho com os amigos do mundo. Nós não temos mais o mesmo papo na mesa, acabou o papo, pastor. Isso aí não é mais o mesmo assunto. Mas eu não vou pregar para ele. Chama no canto e fala, deixa eu te falar do meu Jesus que eu conheci. Eu conheci uma pessoa tão especial.
Ele mudou a minha vida de uma forma sobrenatural. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu preciso te falar, eu tinha meus desejos pelo pecado, agora eu não tenho mais, porque Ele me libertou da minha escravidão do pecado. Ele me fez livre e quer fazer você também. O crente de verdade, ele é assim. Ele não fica lá no somebody love com o pecado. Você precisa entender que há um desejo dentro de você que mantém essa vontade de pecar, que se chama concupiscência. Isso está na sua carne. Só que não tem mais por que sermos carnais a partir da nova vida no Espírito que nos está disponível. Não tem mais por que ser carnal se você se tornou espiritual. Por quê? É uma escolha. É uma escolha de, estou com vontade. Fazei morrer os vossos desejos carnais. Faz morrer. Sabe qual é o problema do homem? A parte prática do culto. Já acabou meu tempo, não sei como tão rápido. Nós queremos lidar com as atitudes, que é o pecado. O cara, ele quer lidar com o pecado. Ué, pastor, mas não é com o pecado que eu lido? Não. Você lida com a fonte, porque o pecado é a consequência da fonte. Você tem que lidar com a fonte. Quem é a fonte, pastor? É o desejo. O pecado é a atitude. Fala, pecado é atitude. É atitude. Atitude qual? Resultado de um desejo. Todo mundo quer lidar com a atitude. Mano, quando você já tem que lidar com a atitude, é porque o teu desejo já está forte demais. Você precisa lidar com o seu desejo. Só que desejo muda. Andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências. O que é concupiscência? Essa palavra difícil. Desejos incontroláveis que estão fora do padrão divino. Todo desejo em você que é fora do padrão divino, que te leva a ser tentado e consequentemente dando lugar à tentação, pecar, atitude, é concupiscência. Se você não tem vida no Espírito, você já tem a concupiscência. Você vai pecar, porque o teu desejo vai ser forte o bastante para dirigir a sua atitude. Consumar o pecado. Por isso que você precisa decidir o que você vai fazer com a sua vida. Desejo está ligado à necessidade, está ligado à vontade, está ligado a raízes profundas, pecaminosas que há em você. Nós precisamos mudar os nossos desejos. Nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo, para os nossos desejos serem por coisas santas. Nosso desejo ser amar nossa esposa, amar nossos filhos, amar a obra de Deus, amar o próximo para ele ser salvo, amar ter saúde, amar fazer coisas boas. Isso é o Espírito Santo. Isso é a vida do Espírito. Então, quando você vive em pecado, na verdade, o que está acontecendo? É a tua carne que está forte, é a tua concupiscência que está tendo lugar, está faltando vida no Espírito. Pastor, como é que eu começo a quebrar isso? Todo pecado contínuo é porque ele entrou num ciclo de desejo, quase que num vício. Você precisa quebrar esse ciclo de desejos, de necessidades. Você precisa interromper. Você precisa parar de pecar. Identifica o seu pecado. A minha atitude é essa. Ok, isso não é difícil, identificar a atitude, porque é uma ação.
O difícil muitas vezes é identificar a fonte da ação, o desejo, a raiz daquele pecado que te fez ter aquela atitude. Você precisa interromper o desenvolvimento desse desejo, dessa raiz. Você precisa ter atitudes que não alimentem mais esse desejo, que não alimentem mais essa necessidade. Nós precisamos mortificar os nossos desejos carnais. Como é que faz isso? Porta estreita, caminho estreito, negando a si mesmo, se consagrando, jejuando. Você tem uma prática pecaminosa na sua vida. Qual o último jejum que você fez? Nenhum? Então você mantém sua carne forte? Você não mostrou para ela quem é que manda? Você não subjugou o seu desejo, a sua vontade? Jejum é para isso. Você não faz jejum para confrontar Deus. Você não faz jejum para barganhar com Deus. Você faz jejum para fazer morrer a sua natureza. É para isso que você faz jejum. Eu conheço, o cara vive em pecado, mas não faz jejum. O cara vive em pecado, mas não tem tempo de louvor, adoração e oração. O cara vive em pecado, mas ele não se enche do Espírito. Então ele não tem vida no Espírito. O Espírito está em inanição se ele já nasceu de novo. A Bíblia fala, não extinguais o Espírito. Quer fazer o quê? Deixar esse negócio quase acabar. Porque você não alimenta o seu Espírito. Você deixa ele lá, fraco. Aí a tua carne... Olha o que Gálatas 5 fala. 5,16. Nós já lemos, né? Mas eu quero que você leia de novo. Andeis no Espírito, andeis no Espírito. O que é isso? Espírito Santo, qual vai ser agora? Qual é a boa? O que eu vou fazer? Me dirige. É legal essa conversa? É legal esse amigo? É legal esse lugar? Ele alimenta uma fonte de desejo? Olha aqui, ó. Versículo 17. Porque os desejos da carne. Quem que se opõe ao Espírito? Está escrito aí, ó, os seus desejos. Os seus pecados começam com desejos. Pastor, o desejo é forte. Com certeza, é concupiscência. O que é concupiscência? Desejo forte. Você precisa se encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, adorando, meditando na palavra, na comunhão dos santos. É assim que você se enche do Espírito. O cara não faz isso. Se deixardes que o Espírito vos guie. Cara, eu não entendo. Eu acordo de manhã, eu tenho minhas concupiscências, elas têm que ficar fracas. É simples, é só acordar de manhã e perguntar para o Espírito Santo, para que eu tenho que ligar, o que eu tenho que fazer. A minha agenda é santa. A minha agenda é santa. Eu não tenho coisas no meu dia que eu me meto com gente errada, que eu frequento ambiente errado, que eu fico ocioso. Eu não tenho. A minha agenda já é santa. Por quê? Se a minha agenda não for santa, ela vai alimentar os desejos da carne. E aí a atitude vai acontecer. Então você tem uma agenda santa. Você vai sair com os caras que não são crentes? Ah, eu não vou sair, não tem nada a ver, nosso papel é outro. Eu não vou sair com eles. Você vai frequentar um lugar que você frequentava antes? Não, eu não vou frequentar, porque lá não tem mais nada a ver. Lá, velho, aquele cara morreu. Aquele cara não frequenta, esse cara não existe mais. A minha agenda é guiada pelo Espírito Santo. Se eu tiver que ir lá no lugar que eu frequentava, eu já chego lá intencionalmente. Com que eu vou falar, como eu vou me posicionar, que atitude que eu vou ter, porque eu fui intencional naquele lugar, para a glória de Deus.
para a manifestação da glória de Deus na minha vida, para que Deus receba a glória por conta da minha nova criatura, da minha nova história que eu tenho. Eu não vou lá me misturar mais. Eu não sou mais aquilo ali. Aquele cara morreu. Eu acho engraçado, eu tive uma experiência muito marcante para mim. Eu cresci na igreja. E jovem é aquele crente meio... Por um bom tempo eu fui aquele crente meio morno. E aí eu fui estudar nos Estados Unidos, fiquei anos fora. Me firmei muito na fé. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu e a Aline, ministério, tudo. Eu estava muitos anos sem ir para São Paulo. Um dia eu fui para São Paulo, liguei para os meus amigos de juventude, para nos encontrarmos numa hamburgueria que a gente costumava comer. Estava com saudade deles. Pessoas jóias. E encontrei, são dois amigos meus, nós sentamos e começamos a comer nosso hambúrguer, conversar, cada um falar. E um dos meus amigos, que a gente era amigo desde 6 anos de idade, morávamos parede com parede. Então ele me conheceu por 20 anos. Eu estava com uns 27 anos, acho. 28 agora. Ele ficava olhando para mim na mesa assim. Eu falei, tá tudo bem, mano? Ele, cara, é muito louco esse negócio aqui. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu sei que é você, mas não é você. Eu falei, eu sei que é você, mas não é você. Eu falei, eu mudei. Eu hoje sou crente de verdade, eu era um crente fajuto. Hoje eu amo Deus, eu estou servindo a Deus. O Ricardo que você conheceu era um crente morno. Ele, cara, você está muito diferente, cara. Eu falei, eu sei. Quando que as pessoas vão começar a falar que você está diferente, irmão? Quando que você vai tomar vergonha nessa sua cara? Se arrepender dessa vida cristã medíocre. E começar a glorificar a Deus, cara. Sabe, nós precisamos diagnosticar esses desejos pecaminosos que nós temos e começar a beber de fontes diferentes. Você precisa entender que todas as suas necessidades podem ser supridas por Deus. Cara, bota na tua cabeça, desejo gera tentação. Se você não correr desses seus desejos carnais, você vai ser tentado, você vai trair Deus. Romanos capítulo 13, versículo 14. Tem um versículo muito poderoso. E eu quero que você fique com esse versículo na sua cabeça, no seu coração. Fala assim: revestivos do Senhor Jesus Cristo. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Olha agora. E não façam provisão para a carne para cumprir as suas cobiças. Está escrito aí na sua Bíblia, viu? Tem muito crente que não se reveste de Jesus,
e faz provisão para a carne. Sabe? Precisamos acabar com tudo ao nosso redor que conecta aos nossos desejos. Isso é tomar a cruz. Jesus falou: Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele não ia dar provisão para a carne. Sabe, Jesus, em Lucas capítulo 9, ele fala o seguinte: se algum homem quiser vir a 23, 9 e 23, negue-se a si mesmo. Olha isso. Se algum homem quiser acompanhar-me, quer andar com Jesus? Tem gente que tá lerda aí. Vida cristã é coisa séria, irmãos. Eu não aguento esse negócio de evangelho. Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Que cruz que você tomou essa semana? Tinha que ser diária. O que você negou da sua vontade essa semana? Tinha que ser diário. Tem gente que não nega vontade nenhuma, não toma cruz nenhuma. O que vai sobrar? Desejos. Mas por que ele não nega? Porque ele quer salvar a vida. Ele quer viver a vida. É o que Jesus está falando. Próximo versículo, por favor. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, o que acontece com ele? Mas quem perder a sua vida por minha causa, este... mas eu vou ficar sem minha cervejinha, vou ficar sem lá me divertir com os meus amigos, mas eu vou ficar sem esse negocinho, mas aí eu vou ganhar menos dinheiro, mas aí eu vou... Ele quer salvar a vida. Tá bom, salva a vida, perde a outra. Perde essa, ganha a outra. É assim, pastor? É, só você ler o versículo 25. O que o versículo 25 fala? Volta aí 25. Que vantagem tem ao homem em ganhar o mundo inteiro, se ele perde e destrói a si mesmo? Hoje a vida dos caras, e está virando a vida dos crentes. Os crentes querem ganhar a vida. Tem problema tocar isso não. Tem problema ficar naquele lugar não. Não tem problema ir naquilo ali não. É muito radicalismo. Ele não quer negar o desejo. Ele não quer tomar a cruz. Ele não quer se revestir de Cristo. Ele começa a dar desculpa. Tem problema não. Tem problema sim. Vai alimentar sua concupiscência. Alimentou sua concupiscência, você vai pecar. O pecado consumado gera a morte. Porquanto qualquer que se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier na sua própria glória, e na do seu Pai e dos santos anjos. Irmãos, precisamos parar de fazer provisão para a carne. Parar de fazer. Esse programa eu não assisto mais. Essa série aqui eu não assisto mais. Essas amizades aqui eu não atendo mais. Esse lugar aqui eu não frequento mais. Por quê? Porque eu não vou alimentar meus desejos carnais. Eu vou acabar com a provisão para minha carne. Preste atenção no que eu vou dizer. Ei, presta atenção. Várias coisas são letais para certas pessoas. Um pode, o outro não. A gente pode comer 2 quadradinhos de chocolate? Sim ou não? Não, talvez não. Se você é diabético. Quem é saudável numa área pode os 2 quadradinhos de chocolate. O diabético não pode. O que é a concupiscência? É uma doença que um tem, mas que o outro não tem, porque a do outro é diferente da dele. Então, esse pode o chocolatezinho, esse aqui não pode o glúten. Estou dando um exemplo para você entender o que eu estou falando.
Quem é que tem que guiar? O Espírito Santo. Quando é que você parou para pensar? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então o que não me convém? Cara, você precisa cancelar tudo que desperta os seus desejos carnais. E isso é o quê? Negar-se a si mesmo, revestir-se de Cristo, negar-se a si mesmo e todo dia tomar a cruz. Você precisa fazer o seu desejo ficar com fome até morrer. Isso é mortificai-vos. Se você parar de comer e não comer mais, você não vai morrer? Alô? Ou alguém aqui vive de sol? Ninguém vive de sol. Você tem um problema numa área, é só parar de alimentar. Vai morrer. Em outras palavras, sabe o que é isso? Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Eu resisto isso aí, eu resisto o doce. Pronto. Daqui a pouco, eu não estou mais comendo doce. Eu vou resistir. Se você está entendendo a analogia. Qual o problema dos novos crentes? Eles estão entendendo um evangelho tão fajuto, que ele faz um monte de concessão. Ele não é mais radical. Não pode, não pode. Parou, parou. Chega, chega. Não é mais assim. Não é para ser assim. Ele não gosta disso. Não, mas não tem problema. Eu estou lá, mas eu sei. Né? Aí o que ele faz? Ele mantém rotinas que alimentam os seus desejos. Mantém rotina que alimenta desejo. A sua responsabilidade é fechar cada porta de desejo da sua vida. Fecha a porta. Fecha a porta. É aquele exemplo. Está todo mundo gordinho em casa? Só o mais controlado pode ir no mercado. Uai. Bota o gordinho no mercado. Acabou, meu irmão. Vai. Caracas. É lá dentro mesmo. Antes de chegar no caixa, ele já dá o pacote vazio. Vai com fome no mercado, então. Vai lá com fome no mercado. Juntou a fome com a vontade de comer traquinas. O cara volta com os 3 pacotes de traquinas. Faz traquinagem. Você é doido. Irmãos, o pecado na sua vida é exatamente desse jeito. Não vai, cara. Sabe? Para de lutar contra o pecado. Comece a investir sua força em resistir à tentação, ao desejo. Não vou mais, acabou. Vou aniquilar isso da minha vida. Não, estou fora. Vão te ligar e falar, irmão, estou fazendo tratamento. O que tratamento? Descontaminação. Do quê? Dos meus desejos carnal. Não estou entendendo nada. Você ficou maluco? Estou maluco. Estou maluco. Deus falou na Bíblia que o Evangelho é loucura para quem não é crente. Estou doidão. Olha, o cara fala, não vou mais ligar para ele não. Aí o cara, não estou entendendo, me explica. Aí você fala para ele, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Ele, não tenho Bíblia, então vou ler para você. Cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Aí ele, o que é essa tal da concupiscência? Aí você já começa a pregar para ele. Que depois de havendo a concupiscência concebido, ela faz o quê? Gera o pecado. E o pecado sendo consumado, então, presta atenção no serviço, irmão. Seguir o padrão que eu estou falando, você vai resolver a tua vida.
em 6 meses, tu vira crente. Porque tem um monte de gente aqui que ainda não virou crente. Tem um monte de gente aqui que ainda não abandonou a velha forma de viver. Talvez está na hora, hoje é dia para você se converter. Se arrepender dos seus maus caminhos e se revestir de Cristo. Vamos ler Romanos 13 de novo? Eu quero, 13 e 14. Quero que você fique com esse versículo. Revestir-vos do e não entenderam a lição de casa? Coloca aí no teu celular. Coloca lá um papelzinho, lá um post-it lá no teu carro. Cara, eu preciso parar de alimentar essas drogas aí na minha vida. Senão, eu estou pondo a minha própria salvação em questão. Está na hora de eu decidir de que lado que eu sou. Recebe essa palavra? Deus abençoe a todos.